boa noite a todas e a todos. É com muita honra que eu passo a palavra ao ministro da Justiça e da presidenta Dilma, doutor Eugênio José Guilherme de Aragão. Boa noite a todos, companheiras e companheiros. O que nós estamos vivendo hoje, às vezes, parece um replay. É o grande engodo. Os nossos golpes, vamos dizer, nos últimos 50 anos, têm sido golpes de engodo. Em 31 de março de 1964, usava o abandono do cargo para o presidente João Goulart como causa de destituí-lo. E ele não tinha abandonado o cargo em momento nenhum. A partir daí, colocaram o presidente da Câmara, Ranieri Marzilli, como presidente interino. Pessoa absolutamente sem nenhuma expressão. Ranieri Marzilli abriu o caminho para uma reforma constitucional que permitiu o general Humberto Castelo Branco ser eleito pela Câmara dos Deputados presidente constitucional da República. E com isso se dizia: a lei se cumpriu, as instituições foram preservadas. E o que acontece hoje? Faz um replay desse mesmo engodo. Inventa-se que a presidenta da República praticou crime de responsabilidade, usando, na verdade, uma prática reiteradíssima em todas as administrações estaduais, municipais, federais e várias administrações federais, para dizer que doravante isso é crime. Um crime que não houve, que era simplesmente uma prática absolutamente ilícita. Não se vilipendiou em momento nenhum o limite da responsabilidade fiscal, aproveitaram-se apenas créditos novos existentes, efetivos, para permitir despesa, mas de uma hora para outra isso passa porque é conveniente ser crime de responsabilidade. A Câmara dos Deputados, presidida por um delinquente, resolve juntar sua matilha e atacar o governo constitucional. Derrotam o governo com 367 júris. E, a partir daí, se abre um processo formal. Em 1964, pelo menos, houve algumas vozes distoantes do Supremo Tribunal Federal. Hoje, nem isso. Lamentável. Hoje, nem isso. O Supremo Tribunal Federal recolheu-se ao formalismo de dizer que isso é um procedimento político e não jurídico e que, portanto, desde que mantida a liturgia do afastamento de Collor de Mello, o conteúdo era irrelevante. E tivemos que ouvir isso ainda de entrevista de ministros, e ainda ministro já prejulgando e dizendo que usar a palavra golpe seria uma ofensa às instituições. É triste, é muito triste e às vezes até avassalador. No momento em que a gente acreditava que a democracia brasileira estava avançando a passos largos,
na inclusão social, tornando-se pela primeira vez em nossa história uma democracia de massas, uma democracia realmente de primeiro mundo, porque democracia da horizontalidade do discurso, nós vimos esta democracia ser sequestrada por um grupo de gatunos que simplesmente se aproveitam do poder para calar a justiça, se aproveitam do poder para desfazer um programa inclusivo de governo e proteger os de sempre. E acusavam-nos de estar querendo manipular a Operação Lava Jato, de querermos controlar a Operação Lava Jato. Coitados de nós. Nós não éramos absolutamente capazes de fazer nada disso. Aliás, a Operação Lava Jato só foi possível naquilo que ela tem de bom, graças aos sucessivos governos do PT. Foi o presidente Lula que iniciou com a prática de escolher o Procurador-Geral da República a partir de listas corporativas, não se intrometendo na política interna, não querendo dirigir a política interna da corporação. Porque foi o presidente Lula e seu ministro Márcio Thomas Bastos que criaram a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Ativos, a ENCLA, que foi a primeira iniciativa no Brasil de congregar órgãos repressivos e de auditoria para trabalharem juntos numa agenda de combate à corrupção. E foi a ENCLA que foi o embrião das forças-tarefas. Não conste que houvesse forças-tarefas, nem estratégias nacionais de combate à corrupção no governo Fernando Henrique Cardoso. Aliás, no governo Fernando Henrique Cardoso, durante 8 anos, o Procurador-Geral da República foi o mesmo. Na Polícia Federal estava tudo amarradinho. Por quê? Porque qualquer operação tinha que contar com a aquiescência do diretor-geral. O diretor-geral amarradinho no ministro da Justiça. No governo Dilma, se tomou a iniciativa de permitir que as superintendências façam suas operações quando necessárias, independentemente da direção-geral da Polícia Federal. O que nós fizemos? Nós soltamos as amarras. Soltamos todas as amarras que controlavam os órgãos de repressão e de investigação. Porque em momento nenhum nós tivemos interesse em ser chamados aqui de protetores de gatunos, de protetores de ladrões da coisa pública. O PT, é verdade, teve que, infelizmente, fazer muitas concessões a seus próprios princípios, em nome da governabilidade. Porque, se não obedecesse à gramática do poder, dele seria apiado em 3 tempos. Foi um custo extremamente alto para a sociedade brasileira, mas, sobretudo, muito alto para o próprio partido. Nós sabemos disso hoje. E sabemos que, em última análise, nós temos alguma corresponsabilidade nisso que está acontecendo agora. Porque nós alimentamos os corpos para nos espetar nos olhos. Infelizmente, temos que reconhecer isso. E os corpos agora estão gordos, muito gordos. Estão maiores do que seus ninhos. Infelizmente,
chegamos a este momento que deve ser para nós, como toda crise, um momento de reflexão e uma oportunidade de revisão até de nossas práticas. Talvez tenhamos que resgatar na nossa origem nosso compromisso com os movimentos sociais, que era esse compromisso que nós tínhamos desde o início. É verdade, nós muito avançamos em direção a uma sociedade mais inclusiva e mais justa, mas talvez também pudéssemos ter feito muito mais se nós não tivéssemos essas amarras políticas dos falsos amigos, dos falsos parceiros do poder, dos traidores que agora se aproveitam de um momento de fragilidade para assaltar o poder e desmontar aquilo tudo porque fomos eleitos no Brasil, o Partido dos Trabalhadores e os governantes que ali estão na ordem. É uma traição sobretudo à sociedade, ao povo brasileiro. É isso que nós estamos experimentando e talvez por isso que dói muito. A traição é extremamente dolorosa. Quando vi no dia em que se completou a primeira fase da traição, a presidenta Dilma foi afastada do poder, os olhos marejados do presidente Lula, realmente isso, qualquer um que estava lá, isso foi duro. E mereceu de nós muita reflexão. Por que nós temos que passar por isso? Essa crise, ela tem vários vetores. Uma delas, sem dúvida nenhuma, é nós termos nos entregue o destino da República a corporações. Isso é um deles. Mas o vetor principal que dá direção a toda essa crise não é a crise econômica, porque essa foi produzida em casa. O vetor principal é a inconformação dos perdedores da eleição de 2014 com o seu resultado. É isso que nós estamos vivendo. É uma crise de gente que não sabe perder. E essas pessoas começaram a atacar a República já há muito tempo. Começaram através do mensalão. Fragilizaram o PT, fragilizaram a governança popular através do mensalão. Não que o mensalão não tivesse ali erros cometidos, sim, tinha, mas do jeito como o mensalão foi traduzido para o público, já tinha ali o germe do golpe. Porque o mensalão, ele foi uma história mal contada. Uma história contada de como se o Partido dos Trabalhadores e seu governo tivessem inventado a corrupção neste país. Uma história mal contada porque partiu da cabeça insana de um deputado furioso porque simplesmente flagraram os seus aquinhoados dividindo o botim dos Correios. Subiu à tribuna furioso, imaginando coisas, imaginando que tudo era fruto de uma grande conspiração do então ministro da Casa Civil, José Dirceu, contra ele, e começou, ele mesmo reconheceu, inventar a história de um mensalão que nunca houve. Nunca houve mesada. Sim, houve desvio de recursos para efeito de pagamento de dívidas de campanha. Isso houve. Se foram de recursos públicos ou privados, até isso hoje ainda é questionado. Não é muito clara a natureza dos recursos da Visa Médica. Mas a história foi assim contada. Um relator histriônico
que parecia que estava fazendo terapia na relatoria, porque dava gritos, maltratava os seus colegas, desrespeitava o revisor. Uma cena digna de programa de ratinho. Isso nós temos. Passaram-se os tempos, nós achávamos que o mensalão passado seria página virada. Claro, com a dor de ver alguns dos companheiros imolados. Me refiro aqui principalmente ao meu grande amigo José Genuíno. Passa-se o tempo e, pelo menos, parecia em 2013, depois dessa coisa, que Dilma estava em curso bom do governo, 78% de aprovação nos índices de popularidade. Quando, de repente, em junho de 2013, surgem do nada manifestações de rua. Essas manifestações de rua, sem pauta, sem agenda. A primeira que surgiu ainda tinha alguma pauta. Era a do movimento Passe Livre. Mas é absolutamente insignificante e paroquial demais para acabar se desenvolvendo um movimento nacional. Muito paroquial. Um problema da Prefeitura de São Paulo. A polícia, que era a polícia do PSDB, bateu nos manifestantes, tirou o olho de um fotógrafo. E quem, no final, pagou o pato dessas manifestações de 2013 foi o governo Dilma. Porque se você olha depois nas estatísticas, terminadas as manifestações, o apoio ao governo Dilma despencou para 33%. Eu não tenho dúvidas que as manifestações de 2013 fizeram muito isso. Cadê onde estão os black blocs? Sumiram. Se dissolveram como redoxon dentro d'água. Não tem mais black bloc. Ninguém mais fala disso. Aquilo parece que existiu somente para tratar de 2013 das manifestações. E a verdade é que quem estava por trás disso achava que com isso arrebentava definitivamente com a reputação do governo Dilma. Foi uma campanha eleitoral em 2014 extremamente agressiva. Extremamente agressiva. 2014 talvez foi a campanha eleitoral com maior índice de ataques pessoais que nós já vimos na política brasileira. E não venham dizer que isso daqui era apenas do lado da chapa da presidenta Dilma. Os ataques do candidato Aécio Neves chegavam a um nível, assim, para dizer o mínimo, de falta de educação mínima. Em chamar, por exemplo, a presidenta de leviana, na frente de todo mundo. Ou será que a gente esqueceu isso? Quer dizer, um nível de debate extremamente ofensivo, em que principalmente estava em jogo, no segundo turno, a condição de mulher de Dilma. Ela foi ofendida diversas vezes por sua condição de mulher. Achavam-na frágil, mas não era frágil, ela era mais forte que todos os outros. Volta, querida! Volta, querida! Dos golpistas, quando sai o resultado do segundo turno, a cara de desespero deles no gabinete da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, onde eu estava funcionando como vice-procurador-geral eleitoral, chegou a ser caricatural. Antes disso, estavam todos lá com gelinhos,
Paulinho da Força já tinha contratado a Vai-Vai lá na Vila Paulista. Era uma festa, eles estavam achando que tinham já ganho as eleições. E de repente, quando se dá a virada, quem primeiro soube da virada não foi nem o TSE, foi a Rede Globo. E faz uma careta na televisão. Não, isso não é possível. Tinha esquecido que tinha o Nordeste. O Nordeste deu a virada. Foi um desespero. Cara, Minas também. Minas também. A cara de vulto deles. Pelo menos, teve um deles, não quero dizer o nome, porque eu aprecio, disse assim: hoje eu não tenho nada para celebrar. Dignos magistrados, eleitorais. Né? Aí a gente vê como as coisas são. Bom, no dia seguinte, o PSDB coloca em xeque a validade das eleições, querendo fazer uma auditoria nas urnas. Bom, aí pegou pesado demais, porque aí pegou no calcanhar do Toffoli. Afinal de contas, peraí, estão dizendo que nós aqui no tribunal estamos roubando? Não, abaixo de mim. Chego, chamo o vice-procurador-geral, né? Olha, estudar, olha, prestem atenção nesse caso, pode deixar. Eu cheguei e dei aquele parecer, descendo o cacete. Aí, curiosamente, quando vão julgar a auditoria do PSDB, parece até que tinham me chamado a atenção de que eu tinha que olhar isso com muito cuidado, porque concedem a auditoria do PSDB. O próprio presidente dá um voto, quer dizer, eu decidi, peraí, esse cara me fez chutar o balde, eu estou aqui em cima da escada com uma brocha, e ele fechou a escada e eu estou com a brocha na mão. Foi como eu me senti. Né? Porque de repente era eu que fiz um parecer duro e o voto dele foi uma flor. Né? Não, o PSDB realmente tem direito de fazer auditoria e colocou toda uma série de condicionamentos para a auditoria do PSDB que acabou não levando nada. Né? Mas aí já se viu a boa vontade. Aí começa o julgamento das contas da presidenta Dilma. Outra novela. Lamentavelmente, a presidenta ali demorou demais em indicar o sucessor do ministro Henrique Neves. No curso que ele devia estar trabalhando em cima das contas dela, o mandato do Henrique Neves acabou no Tribunal Superior Eleitoral. E ela, até o último dia, não indicou o sucessor. Havia, na verdade, uma polêmica se ele devia ser reconduzido ou não devia ser reconduzido. Mas o fato é o seguinte: o ministro Henrique Neves, uma semana antes, já parece que, já antevendo, disse: se eles acham que com a minha saída, o meu substituto, o Admar, vai pegar as contas dela, estão enganados, porque se fosse assim, ela podia escolher o relator. Mas não, vai ser redistribuído. E se redistribuir, pode cair até para o Gilmar. Né? Um dia antes, ou 2 dias antes, também na sala de provas, mesma conversa, dessa vez o próprio presidente. Se até amanhã não vier um sinal do Planalto sobre quem vai ser o novo ministro do TSE, eu vou redistribuir tudo. E aí, né, Gilmar? As coisas foram cair para você, né? Até isso. A gente tem que ficar olhando. Claro, quando as contas caíram na mão de Gilmar, não tinha outra coisa para fazer senão agravar. Da decisão do presidente que distribuiu. Disse que a distribuição foi aleatória. Os duas, quer dizer, o raio caiu 2 vezes no mandato, porque primeiro foram as contas do Gilmar e depois foram as contas do PT. No mesmo dia, distribuídas aleatoriamente para o Gilmar. Disse, cheguei a falar isso aqui para o presidente. Peraí, papai do céu não gosta de Dilma.
Porque fazer o raio cair 2 vezes no mesmo lugar. Isso. Mas espera aí. Não é possível, Papai do Céu gosta de Dilma, porque deu a vitória para ela. Então não foi Papai do Céu. Enfim, a gente viu claramente que ali tinha. Caiu na mão de Dilma, contestei. Quando eu vi que isso não ia levar nada, no dia da votação das contas da presidente Dilma, eu resolvi desistir do ato. Assim, não vou dar pauta para eles, porque eles deixaram para votar as contas dela no último dia, para ela poder ser diplomada. Se não fosse naquele dia, ela não poderia ser diplomada. Então, eu não vou criar aqui aí, porque senão vai ter barraco e não vai ter votação de contas. Então, eu retirei. Não adiantou nada. Toffoli resolve ler o voto, que não era voto mais nenhum, porque não tinha mais processo. 2 horas de debate sobre um recurso inexistente. Eu nunca vi isso no tribunal. E assim, ouvi de tudo. E tive que ouvir calado, porque sabia que se eu abrisse a boca ia dar barraco, e aí não iam botar nas contas dela. Iam botar a responsabilidade em mim. Então, tinha que ficar quietinho. Enfim, as contas foram aprovadas com ressalva. Bom, achávamos que com isso tinha acabado. Toffoli, no dia da diplomação da presidenta, disse que não vai ter terceiro turno. Vamos acreditar. Logo a seguir, o que acontece? Aige, Aime, não é isso? Começa o ataque dentro do tribunal. E, paralelamente, também começa a engrossar agora já as delações premiadas do juiz. Então a gente vê que foi agora um movimento de pinça em cima dela. E quando de repente eles veem que por ali não vai sair grandes coisas, ainda por cima vem o terceiro vetor, que foi o Tribunal de Contas da União. Então, foram várias forças realmente reunidas para que não houvesse dúvida de que ela seria a piada do povo. E ainda está correndo risco. Porque vamos que ela consiga superar esse impeachment. O estilingue do TSE está armado. E não vai ser fácil desarmar. Então, nós temos uma situação muito complicada, mas é importante refletir, e sobretudo nós temos que refletir para o futuro. O momento de crítica aos nossos próprios erros, um momento de também tentarmos vislumbrar as perspectivas do futuro, impõe-nos a ver alternativas. Temos um grande consolo, parece que é óbvio, mas a história não para. Se eles acham que eles podem dar uma freada no curso da história, um cavalo de pau no curso da história, eles estão muito enganados. A história não para. Nós chegamos a um grau de organização social, a um grau de demanda de políticas públicas, que vão ter que ser de uma forma ou de outra atendidas. Não é uma questão de com PT ou sem PT. A questão é que essas demandas estão aí. Nós abrimos a perspectiva de uma democracia de massas, que não havia antes no Brasil. O golpe de 64 foi um passeio, porque a sociedade estava relativamente desorganizada. Um golpe militar hoje seria bem mais sanguíneo. A resistência seria maior. Daí esse golpe de gota. Só que nós não somos bobos, mas nós temos que nos mobilizar. A mobilização é o maior trunfo, é o maior ativo que nós temos. E vamos fazê-lo. Sempre, é claro, tendo uma visão crítica sobre nós mesmos. O poder é uma coisa muito complicada.
poder, às vezes, é como uma droga. As pessoas que de repente saem dele, continuam acostumados, muitas vezes padecem de síndrome de abstinência. Pelo poder se rouba, pelo poder se assalta, pelo poder se mata. É uma droga muito pesada. A melhor forma de a gente lidar com o poder é desconfiando de nós mesmos. O que nós faremos com isso? Para que servirá? Eu deixarei de ser o que eu sou hoje? Eu deixarei de fazer com meus filhos o que eu sempre faço? Eu deixarei de ir para o parquinho? Eu deixarei de passear com os meus amigos? Deixarei de tomar banho em cachoeira? Deixarei de tomar meu chopinho no bar? Isso aqui é um exercício muito importante para nós não perdermos nossa identidade com o poder, não permitirmos que o poder nos assalte e nos transforme em monstros, nos transforme em Dr. Jekyll. Não é isso? Não nos transforme em pedra. É muito importante isso, a gente ter essa visão permanentemente crítica, nos policiando. O poder, ele deve ser defendido. Ele deve ser defendido. A gente tem que ter sempre a grandeza de sair de cima. Continuar trabalhando, mas continuar trabalhando na base, conversando com as pessoas, fazendo um trabalho de conscientização, mas não necessariamente querer toda hora ficar puxando os fios das marionetes. Isso é fundamental. E nisso daí também, mais uma vez, eu tenho aqui que mencionar Genuíno. Genuíno voltou para onde ele começou, de onde ele começou. Ele está feliz. Ele está hoje fazendo um trabalho de conscientização de lideranças sindicais. Porque o perfil das lideranças sindicais do ABC mudaram muito. Não são mais aqueles líderes da década de 80. Tem muita gente que hoje já cresceu, já virou meio classe média. É importante manter o contato com essa base. Eu acho que isso nós temos que fazer. Mas nós precisamos da mobilização. Muito obrigado a todos.